Muito bem, amigos, muito bem a todos os nossos ouvintes, telespectadores, você que acompanha o nosso trabalho aqui no Hypecast. Hoje teremos um assunto muito especial. Estaremos falando sobre ansiedade. Quem é que nunca ficou ansioso por alguma coisa, não é? Quem é que nunca se pegou com as mãos comichando, tremendo, ou de repente, coração acelerado, palpitando? Será que isso é normal? Será que a ansiedade em si é algo normal do ser humano? Ou, de repente, isso realmente é uma coisa que merece um cuidado especial? Hoje nós trouxemos aqui no Hypecast a especialista, a psicóloga, né? Daniele Batista Nascimento. Ela tem 28 anos, ela é esposa, mulher, natural de Sergipe, reside em Salvador. Ela é psicóloga e psicanalista. Ela é formada em psicologia na Faculdade Unijorge, né, que hoje é o Centro Universitário Jorge Amado, e atualmente ela atende em consultório de forma presencial e online. Ela faz grupos de psicodesafios com duração de 7 a 14 dias. Ela também é youtuber, né, e mentora de alguns colegas. Daniele, muito obrigado pela sua participação aqui e por abrilhantar o nosso programa de hoje e também por falar desse tema tão importante que é a ansiedade. Obrigada a vocês pelo convite. Muito feliz de participar. E vamos lá, né? Vamos falar sobre esse mal do século que está afetando tanta gente ultimamente. É verdade. E assim, Dani, quando a gente olha e analisa hoje o aspecto, né, do mundo em si, no que nós estamos vivendo atualmente, principalmente relacionado à pandemia, né? Muitas pessoas ficaram em casa, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam seus negócios, muitas pessoas perderam seus parentes, né? As pessoas, querendo ou não, parece que houve um restart do mundo, da forma como o mundo vivia, e agora a forma como o mundo vive hoje. E isso trouxe vários impactos. Uma das coisas que eu estava lendo antes de falar com você aqui é que o Brasil se tornou um dos países mais ansiosos do mundo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, certo? E isso, querendo ou não, tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem seguir suas vidas, e isso tem caracterizado em sintomas, né? Partes físicas da pessoa que acaba sendo acometidas por doenças, e isso tem movido, infelizmente, para um caminho onde as pessoas não têm encontrado saída. E talvez a ajuda médica, a ajuda psicológica é a melhor etapa. Sobre essa questão da pandemia, né? Sobre esse restart do mundo, o que você tem a falar sobre isso? Bom, com a pandemia, acho que muita gente descobriu que era ansioso, porque acabou tendo mais tempo para pensar em si próprio. Porque se a gente for parar para analisar, a vida que nós tínhamos antes da pandemia era muito corrida. Então, às vezes, o dia a dia, a pessoa não percebia os detalhes, os sintomas que apareciam da ansiedade. E com a pandemia, muita gente teve obrigatoriamente que ficar em casa. Muitos trabalhos saíram do presencial para o remoto, o famoso home office, né? As crianças e adolescentes, eles foram, de certa forma, obrigados a sair do colégio, daquela forma de ensino tradicional, né, que todo mundo passou, para ter que ficar aprendendo tudo em casa. Então, de certa forma, todo mundo foi afetado pela pandemia, e de uma forma mais prejudicial, vamos assim dizer, com a ansiedade. Então, a ansiedade, ela vem, de uma certa forma, para prejudicar ainda mais o que já estava acontecendo com a pandemia. Ela meio que ganhou mais força com a pandemia. Então, se antes eu não tinha tempo para sentir os sintomas, para perceber os sintomas da ansiedade antes da pandemia, em casa, o que você mais tinha era tempo. Porque você não podia sair de casa, você não podia encontrar uma amiga para desabafar, você não podia simplesmente ligar para um amigo, seu marido, ou seu pai, ou sua mãe, seu filho. Estava no cômodo ao lado, escutando o que estava falando. Então, assim, muitos formatos, digamos assim, até de terapia mesmo, durante a pandemia, a gente teve que ir adequando. Porque pacientes, por exemplo, eu atendia já uma paciente que sofria de uma certa violência psicológica do marido. Ela estava conseguindo se desvencilhar disso, vem a pandemia e coloca ela dentro de casa com um agressor.
Então, as terapias dela eram por mensagens, porque ela não podia nem falar no áudio, porque ele poderia ouvir. Então, a gente teve que ir se adequando, ir melhorando, né? Uma melhoria contínua, que eu brinco com meus pacientes, que a gente foi fazendo uma melhoria contínua. Todo dia a gente melhorava um pouquinho a terapia, porque a gente foi adequando mesmo a isso do dia a dia. Então, a gente começou a fazer lives direto. Então, se abrir o Instagram, tinha 3, 4 lives acontecendo toda hora. Hoje, já deu uma diminuída, mas logo no início da pandemia, todo mundo estava nesse processo de tentar se adequar, tentar ver o que acontecia. E aí, por esse processo de adequação, os sintomas da ansiedade vieram. Teve gente que começou na pandemia? Teve. Começaram os sintomas por conta da pandemia? Teve. Muita gente. Mas a maioria, pelo menos que eu atendi desde o início da pandemia para cá, já existia sintomas de ansiedade lá atrás, e com a pandemia o negócio só botou, digamos que jogou um foguinho ali naquela gasolina que já existia. Você consegue precisar, Dani, assim, quanto de aumento assim houve de casos realmente de pessoas sofrendo transtornos, tendo esse tipo de problema? No meu consultório, eu consigo dizer a você que 200%. Nossa. Sério. Pelo menos 200%. Porque se antes eu atendia, minha agenda sempre foi muito assim, 25, 30 pacientes por semana, uma média disso. Então, se eu atendia 5 pessoas com ansiedade, hoje eu atendo 30 com ansiedade. 25, 30 com ansiedade. Então, cresceu assim muito, foi muito mesmo. Hoje, eu dizer a você que 90% dos casos que eu atendo aqui no consultório, tanto online quanto presencial, são para ansiedade. Ou pelo menos eles chegam com a queixa ansiedade. No decorrer da terapia, a gente percebe outras coisas, vai focando em outros assuntos, outros aspectos da vida. Mas o foco principal que eles veem, ou que a gente trata aqui, é de fato a ansiedade. Agora, é muito interessante isso que você está falando, o aumento que aconteceu. Quero não, um evento que houve no mundo é um evento que nunca houve tal impacto, né? Na verdade, como essa pandemia trouxe. Na verdade, a gente viveu um retrocesso que até as pessoas mais antigas, que já passaram por várias coisas, né? Vários problemas no mundo inteiro, Sim. nunca passaram por isso. E houve realmente um aumento significativo de doenças, casos que, infelizmente, acometeu a toda a população mundial. Não foi o Brasil só, não, foi o mundo inteiro. Agora, você consegue dizer para mim, hoje nós estávamos, quando a gente começou, eu comecei falando que a ansiedade é uma coisa natural de qualquer pessoa, né? Quando é que eu consigo entender que realmente eu sou ansioso porque é uma coisa natural, eu estou ansioso por alguma coisa, e quando é que eu consigo diferenciar que essa ansiedade não é uma coisa normal, nem para mim, nem para as pessoas com quem eu convivo? Pronto. Primeiro, assim, é uma coisa muito interessante a gente falar sobre essa questão da ansiedade patológica e normal. A gente diferencia dessa forma. Na ansiedade normal, é aquela ansiedade, por exemplo, eu tenho uma festa para ir no final de semana. Nossa, tô super ansiosa, que é o cantor que eu mais amo na vida, eu sou super fã. Ou tem 2 meses que eu não vejo minhas amigas, a gente vai se encontrar nesse final de semana. Nossa, muito legal, nunca mais a gente se encontrou. A gente vai fazer um happy hour, alguma coisa. Então, tem um porquê, tem um motivo. Ah, é aquela prova daquele concurso que é super importante e eu preciso passar. Gera uma ansiedade, mas você tem um porquê estar ansioso. Ou porque você, naquele momento, naquela fase, naqueles dias, até o evento, você se sentia ansioso, ansiosa. Então, você vai sentir todos os sintomas da ansiedade, ou alguns sintomas, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, 2 vezes ao dia, 3 vezes, vai ter uma crisezinha de ansiedade em algum momento, mas ok. Passado o evento, você não sabe nem o que é ansiedade mais. Sua vida normal, segue a vida tranquilo. Mas teve esse evento, você ficou super ansioso, ansiosa, passou o evento, você continuou tendo alguns sintomas. Mas não tem um porquê. Eu não tenho mais nada que justifique essa minha ansiedade. É uma ansiedade pós-evento? Não, é uma ansiedade patológica. Só que ela se manifestou, vamos colocar assim, por conta desse evento que aconteceu, ou esse evento que estava para acontecer. Eu costumo brincar assim com a ansiedade, que ela é mais ou menos assim. A gente se preocupa tanto com o futuro que para de viver o presente. A ansiedade é isso, é você se preocupar muito com o que ainda não aconteceu.
Então você fica o tempo inteiro, mas e se, eu tenho que, eu preciso, e não vive. Não Engraçado que faz. você, engraçado que você falou aí agora, desculpa a intromissão, é uma coisa que a pessoa não consegue controlar, né, Dani? Não, Você não. sofre por uma coisa que não está no seu controle, não está na sua mão, e infelizmente você fica torcendo, como se fosse um jogo ali, você torcendo para acontecer, você não sabe se vai acontecer ou não, e aí que está Uhum. o grande X da questão, né? Porque não é algo físico que você pode agarrar e falar assim, não vou fazer, é tudo o que está dentro da cabeça da pessoa, É. não é isso? Como é que é essa questão da falta desse controle, né? Porque se ela não pode controlar, o que ela pode fazer então para poder amenizar isso? Vamos lá. Não consegue controlar quando não existe um tratamento para isso. Vou falar por mim, eu sempre digo isso. Tem psicólogos e psicólogos. Vai ter psicólogo que você vai entrevistar e vai dizer assim: existe cura para a ansiedade. Eu já digo o contrário, não existe uma cura. Você não vai nunca mais na sua vida sentir ansiedade. Mas você vai sentir de uma forma tão branda, tão levezinha, você nem vai perceber naquele momento que foi ansiedade. Depois, passado o momento, você vai dizer: nossa, acho que aquilo ali foi uma crise. Mas passou tão leve que eu nem movimentou nada aqui, nem mexeu muito. Porque você começa a perceber suas emoções. A ansiedade em si é mais ou menos assim. Vários sintomas vêm dependendo das emoções que você sente. O que é a ansiedade? É quando o seu corpo te avisa que você está em perigo. Você precisa fugir, você precisa se proteger. Então, é como se o nosso cérebro entendesse que aquele ambiente não é mais seguro. E aí ele dá um start, ó, momento, vamos preparar para a fuga. Então, você começa a se tremer, ter tremores no corpo inteiro, você sentir literalmente o seu corpo inteiro, o músculo tremendo. Não é que você vai ficar assim, não. Mas você tá aqui parado, você sente seu dedo fazendo assim, ó. Não sei se dá pra ver. Tipo assim, ó. Você sente involuntariamente, você não consegue controlar aquele movimento. É interessante que para cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente. Tem gente que não sente o corpo inteiro, sente só uma parte do corpo. Então é um braço, uma perna, às vezes é essa parte aqui da mandíbula, de um lado só, dos dois lados. Então, para cada pessoa vai vir de uma forma diferente. Eu não posso dizer a você que todo mundo vai sentir a mesma coisa, porque não vai. Pode ser que, dá um exemplo, eu e você, a gente vai sentir os mesmos sintomas da ansiedade, mas a intensidade de cada sintoma vai ser diferente. Então, ainda assim, não vai ser a mesma coisa. É interessante que tem pessoas que, quando elas entendem como a ansiedade vem, quando a ansiedade vem, a crise de ansiedade, né, que é a ansiedade patológica, quando vem a crise, ela percebe que é por causa do ambiente em que ela está, de uma frase que ela escutou, de uma música que estava tocando na hora que ela passou naquele lugar, de pessoas que estão ali. Então, isso a gente chama de gatilho, né? É o gatilho mental que dá aquele start para a crise de ansiedade. Quando você começa a fazer terapia, começa o processo terapêutico, você entende que esses gatilhos mentais, você pode controlar eles. E aí não vai ter a crise porque você controlou o gatilho mental. Você descobre um gatilho mental que acontece com você e aí você não deixa uma crise vir. Um exemplo para ficar mais fácil. Eu tinha uma paciente há um tempo atrás que toda vez que ela escutava uma música de Thiago York, ela tinha crise de ansiedade. Nossa, E aí eu pensava, nossa, Thiago York é uma música tão zen para tão boa, né? relaxar. Com ela, era gatilho para ansiedade. E aí eu comecei a investigar isso. Um dia, de propósito, inclusive depois ela descobriu que foi de propósito, brigou comigo horrores. Eu coloquei para tocar no início da terapia a música de Thiago York. E aí ela começou meio que a ter uma crise comigo, aqui no consultório. Foi um ambiente preparado para aquilo, não foi de qualquer jeito. Preparei todo o ambiente para ela ter a crise. E aí eu entendi que a questão com o Thiago York não era a música, mas sim a pessoa. O ex dela, que foi extremamente abusivo com ela, em questões de violência psicológica, de humilhar ela em qualquer lugar. Não tinha um ambiente específico. Em qualquer lugar ele humilhava ela se ela fosse contra a vontade dele. Se chamava Thiago. Nossa. Então, toda vez que Thiago York cantava, Ela ela tinha um associava gatilho. isso, ela acabava associando Associava ao ao ex. ex dela. Óbvio que estamos dando todo o contexto da história aqui. Não é um caso
100% verídico. Eu mudei algumas coisas para ninguém identificar a Claro, paciente. claro. Questão de ética e sigilo também, que é muito importante. Mas, de uma certa forma, eu precisei fazer isso para ela entender que não era a música, não era a pessoa, era um nome. Apenas o nome. E isso acontece com várias pessoas. Já aconteceu durante uma live lá no Instagram, eu estava falando sobre a crise de ansiedade e tal, sobre gatilhos, e eu falar uma palavra, e depois, acabar a live, uma pessoa me mandar mensagem: Dani, eu acabei de ter uma crise de ansiedade porque você falou tal palavra. Nossa. E eu dizer, uau, eu não sabia que eu tinha esse São poder. gatilhos que podem ser por uma música, por uma palavra, por uma Qualquer coisa. foto, né? Por Qualquer coisa. uma lembrança, uma lembrançazinha que pode trazer à tona aquilo que a pessoa mais temia ou que ela não queria, Isso. tal. Não digo a você que seja o que ela mais temia, mas é algo que causa nela uma angústia, um receio, um medo. Então, por exemplo, tem pacientes. Eu fiz a semana passada uma live com o pessoal da OAB não, episódio de Direito, e falamos sobre a OAB, a preparação para a OAB, para a prova da OAB. Tem pessoas que já sofreram tanto com essa prova, de tentar e não conseguir, que quando só de escutar o nome OAB, a sigla, né, OAB, já fica assim desesperado, porque já se criou um gatilho mental daquilo. Não é que simplesmente, assim, do nada, você vai ter um gatilho mental com uma cor azul. Não. Tem um histórico daquilo, tem um porquê aquilo está acontecendo, tem um porquê a cor azul ser o seu gatilho. Tem uma história por trás. Então, não é qualquer coisa, de qualquer jeito. Tem um porquê. Mas os gatilhos mentais podem ser qualquer coisa. Pode ser literalmente qualquer coisa. Coisa ou pessoa, lugar. Uma das coisas que a ansiedade acaba provocando ou, de repente, startando é o medo. Isso tem associação? Você diz associação com a ansiedade, Com a com o ansiedade? trauma? O Tem. medo em si, ele está associado à ansiedade? Sim, sim. Porque o ansioso, ele tem medo de tudo. Principalmente dele não ser capaz, dele não conseguir, dele não dar conta. Um ansioso, já diagnosticado com ansiedade, ele vive com medo. Mas não é aquele medo, medo de barata, medo de dirigir. Não. É um medo, por exemplo, de não conseguir falar quando chegar na frente das pessoas. É um medo de não conseguir ser claro com relação ao que ele vai falar. É um medo de não conseguir cumprir as tarefas daquele dia que ele se propôs. É um medo de não dar conta de coisas que ele sabe que vai fazer, mas o medo existe. E geralmente são medos irracionais, medos que não têm porquê, porque já é algo comum daquela pessoa. A pessoa acaba tendo medo da reprovação dos outros, às vezes, né, Dani? Também. Isso é a ansiedade social, é uma ansiedade mais específica. Dentro da ansiedade, a gente tem tipos de ansiedade. Então, tem a ansiedade social, que é o medo de falar. Thank you for everything. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side. Sua filha, por exemplo. I'm grateful for the memories. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side. Seu pai e sua mãe. Aí, de repente, tem que ir na padaria comprar pão e falar com a atendente para pedir o pão. Você tem crise de ansiedade por causa disso. Como é que eu vou pedir pão? Como é que eu vou fazer isso? E aí a crise vem. Por quê? Não é um gatilho específico, mas é o gatilho de ter que falar com pessoas. Em qualquer situação. Até pedir no telefone. Tipo assim, ter que ligar para a pizzaria pedir uma pizza. A pessoa tem uma crise de ansiedade antes de Nossa, fazer como é que isso. essa pessoa vive, hein? No iFood. No iFood. Nossa. Vai lá no aplicativo para falar por mensagem, pessoas selecionadas. Então ela meio que cria toda uma rotina para ela não ter que se dispor a falar com outras pessoas que não aqui já estão no meio dela ali, já estão no dia a dia. É complicado, é bem complicado. Dentro desses tipos, quais são que você poderia elencar como os tops, né? Os tipos de ansiedade mais frequentes que hoje nós temos hoje no mundo, Dani? O que eu mais atendo, tá? Eu vou falar pelo que eu tenho mais contato, tá? E eles são todo mundo. Vai ter, digamos que possa ter uma ordem diferente no quesito mundial, tópico mundial.
Mas aqui no consultório eu recebo muito ansiedade social. Eu não sei se é o mais... Não, o mais, assim, que eu recebo é transtorno de pânico, que é o ataque do pânico, que é um tipo de ansiedade. É o que eu mais recebo, assim, disparado. Depois vem ansiedade social, depois vem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. É geralmente aquela pessoa que tem que ser tudo milimetricamente organizado. Então, se os livros vão estar na prateleira, tem que ter uma ordem para aqueles livros estarem na prateleira. A pessoa lava a Se mão ela toda for hora terminar... também, aquela lavando a mão toda Isso, hora, tomando banho toda isso. hora. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Nem todo mundo tem toque e vai ter esses mesmos comportamentos. É aquela coisa que eu falei. Nem todo mundo vai ter ansiedade, vai ter os mesmos sintomas. A mesma coisa é o toque. Tem pessoas com toque que, por exemplo, só vai sair da casa quando fechar a maçaneta 3 vezes. Abre a porta, fecha, vira a chave, abre, fecha a porta, vira de novo a chave, abre, fecha a porta e vira de novo a chave. Aí ele sai de casa. Tem pessoas que têm que, sei lá, tocar na campainha 3 vezes antes de entrar na casa. Então, vai de pessoa para pessoa. Não é algo único. Então, todo mundo vai ser desse jeito. Não. Tem pessoas que têm um número específico. Isso aqui é o 7. Tudo é 7 vezes. Tem pessoas que são 2. Tudo é 2 vezes. Então, vai de pessoa para pessoa. Outro também que tem ataque do pânico, transtorno obsessivo, ansiedade social, fobias. Fobia é muito assim. Hoje não tanto, mas antes da pandemia eu recebia mais com fobias. Hoje não tanto. Hoje acho que o ataque do pânico e a ansiedade social tomaram conta das A pessoas. fobia Que faz as parte da fobias ansiedade, faz parte faz, do faz parte do transtorno. transtorno Uhum. de ansiedade. Sim, porque a fobia nada mais é do que você ter uma crise de ansiedade porque você vê um objeto que é foco da sua fobia. Medo de elevador. A pessoa tem uma crise de ansiedade porque tem que entrar no elevador. Fobia de barata. A pessoa vai ter um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, literalmente, assim, das mais brabas, mesmo, das mais fortes que tem, porque simplesmente ela foi lá e viu uma barata. Então, é uma ansiedade, é um tipo de ansiedade. Eu tive, na verdade, eu tenho uma amiga que ela tem medo de gato. Sim. E Fobia. já teve situações de ver assim ela chorar parecendo um bebê, uma criança, É, porque o gato tinha chegado a 2 metros dela. isso. E isso foi motivo para alardear, sabe, todo aquele lugar onde ela estava. Mas Uhum. assim, o que que leva uma pessoa a ter esse tipo de comportamento? Na verdade, não é algo que leva a ela, é involuntário. As pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade, que é a ansiedade patológica, a gente chama de transtorno de ansiedade. Pessoas que convivem com transtorno, elas não têm. É como se fosse controle mesmo das ações delas durante a crise. Então, o medo do gato pode ser algo que vai ser explicado se eu começar a conversar com ela sobre o passado dela, o histórico dela de vida, as experiências que ela teve passadas. Eu vou entender por que o medo do gato. Mas a forma com que ela vai reagir quando ela encontra com um gato ou ela passou próximo a um gato é algo involuntário dela. Ela não consegue controlar. Porque é aquela coisa, a ansiedade por ser um aviso do seu cérebro que você está correndo perigo, ele vai reagir da forma que ele encontrar ali. Se ele perceber que gritando ele vai ser socorrido, digamos assim, alguém vai ajudar se você gritar, você vai gritar. E na hora você não percebe. E aí, isso que você falou da sua amiga pode ter sido um ataque do pânico. Tá mais para ataque do pânico do que para crise de ansiedade. E uma coisa interessante, a crise de ansiedade em si, ela dura 2 minutos, menos do que isso. Não dura muito. É algo mais rápido, passa mais rápido. O ataque do pânico, ele pode durar até 20 minutos. Imagina você passar 20 minutos tendo uma crise dessas, Meu de Deus. gritos, de tremedeira, coração acelerado, de não conseguir pensar, parece que todos os pensamentos estão embaralhados. É isso que meus pacientes me relatam, os que têm ataque de pânico. Eles dizem isso para mim. Dani, parece que eu tô ficando louco. Parece que eu perdi a noção da minha vida. Eu não sei nem onde é que eu tô. Já teve paciente que falou isso para mim. Eu não sei nem onde é que eu tô na hora. Aí quando passa, opa, respirei. É tipo isso. Dani, vamos dar um intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar e eu quero que você, daqui a pouco, que você me explique
como que as pessoas que convivem com esses ansiosos, eles podem estar ajudando essas pessoas de alguma forma. Porque, de repente, quem está nos vendo agora, na nossa audiência, no YouTube, no Instagram, em outro canal, de repente está querendo saber como ele pode ajudar essas pessoas. E também, eu queria que você também falasse como que as pessoas que também têm já um diagnóstico de ansiedade, o que ela pode começar a fazer, dicas que ela pode começar a fazer para poder mudar esse quadro. Tá bom? Okay. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos.